O Discurso Perfeito ou o Asclépio é um texto hermético que foi escrito entre 100 e 300 EC. Junto com o Corpus Hermeticum, um dos mais conhecidos e apreciados da hermética religioso-filosófica. A obra trata de uma série de temas diferentes, mas em particular tenta transmitir a ideia da unidade última do mundo com Deus, onde o homem é um elo entre os dois. Também é famoso pela sua profecia pertinente sobre o futuro do Egito. Continuamos com um resumo simplificado do texto. Deus trouxe você aqui, Asclépio, para um sermão divino, superando todos os outros em piedade e inspiração. Se você entender esta palavra, sua mente ficará cheia de bondade. Dedico este tratado a você, Asclépio. Traga apenas Amon, pois não queremos um grande público. É ímpio compartilhar o conhecimento divino com a multidão. Cada alma é a mesma e imortal, diferindo apenas na natureza e no tempo. Tudo é um é tudo, e Deus é o Criador do todo. Lembre-se sempre de que, nesta discussão, Deus é o um todo e o Criador de tudo. Todas as coisas vêm do céu para a terra, água e ar. O fogo da vida movendo-se para cima, enquanto o que se move para baixo serve ao fogo. O que vem de cima gera, o que sobe nutre. A terra recebe e restaura tudo, permanecendo autossuficiente. O todo, abrangendo tudo na natureza como o alma e o mundo, está em constante mudança, com inúmeras qualidades distintas, mas unificado como e de para o todo. O cosmos é formado pelos 4 elementos, fogo, água, terra e ar. É com uma alma, pois Deus é O céu, governado por Deus, dirige todos os corpos, enquanto o sol e a lua governam o seu crescimento e declínio. De tudo o que Deus governa, flui uma corrente de diversas coisas através do cosmos e da alma. O cosmos é um receptáculo para essas coisas, criado por Deus para agradá-lo. Todas as coisas do alto têm espécies distintas dentro de seus respectivos gêneros. O gênero dos deuses produz espécies divinas. Da mesma forma, os gêneros de daimons, humanos, pássaros e todos os animais geram espécies semelhantes a eles. Há também outro gênero, a classe anímica de seres enraizados na terra, experimentando alegria ou sofrimento com base em suas condições. Embora todos os gêneros sejam imortais, nem todas as espécies o são. As espécies divinas são imortais, mas os humanos são mortais, enquanto a humanidade é imortal. Os corpos são moldados pela vontade de Deus, enquanto as espécies são influenciadas pelos daimons. Daimons ligados a uma espécie divina são considerados semelhantes a deuses, enquanto aqueles que permanecem dentro de sua própria classe são daimons propriamente ditos. Da mesma forma, os humanos que estão satisfeitos com a sua própria classe são semelhantes às espécies a que pertencem. Ao abraçar a piedade divina e conectar suas mentes com o divino, os humanos se aproximam dos deuses. O homem é uma criatura maravilhosa, com uma parte divina que ultrapassa a sua natureza humana. Sua mistura de humanidade e divindade o torna superior. O homem ocupa uma posição abençoada, possuindo a razão concedida do éter, permitindo-lhe compreender a razão divina. Nem todos possuem a verdadeira razão, e a busca pela sua falsificação leva ao engano e ao comportamento bestial. O homem é duplo, com uma forma divina e um corpo cósmico. A parte divina, que abriga a mente e seus sentidos, reside no corpo físico. Por que o homem é colocado no mundo em vez de habitar na presença de Deus? Esta questão será respondida, pois tudo depende da vontade de Deus e da razão, ou logos, subjacente à nossa discussão. Deus, o Criador, criou um segundo ser, o visível e o sensível, e a partir de sua própria divindade. Este ser, embora não necessariamente tendo sensação, tornou-se objeto de percepção. Deus se apaixonou por esta criação, vendo-a como um reflexo de sua bondade. Deus desejou que alguém contemplasse a criação, e por isso fez o homem à sua imagem. O homem, uma mistura do eterno e do mortal, pode cumprir sua dupla origem. Ele pode adorar coisas celestiais, mas também se envolver em atividades terrenas como agricultura, construção e comércio. Deus, o cosmos e o homem formam uma composição divina. Deus é o criador e governante do cosmos, enquanto o homem cuida e adorna o composto de si mesmo e do cosmos. O homem é uma imagem de Deus, assim como o cosmos.
O homem conhece a si mesmo e ao mundo, utilizando o que é útil. Ele reverencia a imagem de Deus, consciente de que ele próprio é a segunda imagem de Deus. A parte divina do homem permite-lhe ascender ao céu, enquanto a sua parte mortal o mantém ancorado na terra. Ele é imortal e sujeito à morte em sua natureza dual. A principal capacidade do homem é a piedade, aperfeiçoada pelo desprezo dos desejos de posses mundanas. O homem pode desprezar não apenas aquilo que anseia, mas também a fonte do anseio, incluindo o seu próprio corpo. O homem investiga e julga as qualidades das coisas, mas é limitado pelo peso do corpo. Ao manter e adorar adequadamente o mundo, o homem une a sua obra à vontade de Deus. A recompensa por tal devoção é ser abençoado e reunir-se com a natureza divina após a morte. Nossa oração é que o amor de Deus o restaure à sua natureza pura e santa, livre das restrições terrenas, quando seu tempo de serviço estiver completo. Aqueles que vivem piedosamente para Deus e para o mundo receberão o prêmio da imortalidade. No entanto, aqueles que vivem impiamente correm o risco de perder a esperança da imortalidade e podem reencarnar em corpos indignos. Apenas alguns possuirão o amor à sabedoria e a verdadeira compreensão da divindade. A filosofia pura, enraizada na piedade piedosa, incorpora outras ciências como aritmética, música e geometria. Aprecia os movimentos celestes, as dimensões da terra e os elementos, adorando a arte e a mente de Deus. A verdadeira música é compreender a ordem divina de todas as coisas, que estão alinhadas com a razão de Deus. O arranjo harmonioso de todos os elementos cria a harmonia mais doce e verdadeira com o cântico de Deus. O cosmos é a soma do potencial criativo, proporcionando condições férteis para todos os nascimentos. Ele incorpora a natureza produtiva da matéria, dando origem tanto ao bem quanto ao mal. Deus poderia ter erradicado o mal, mas é uma parte necessária do mundo. No entanto, Deus dotou os humanos de inteligência para superá-lo. Nossa capacidade de evitar o mal nos diferencia dos animais. Ao nos afastarmos dela, guiados pela inteligência divina, incorporamos a virtude. O cosmos esférico não consegue ver-se totalmente. As suas formas dão a ilusão de visibilidade, mas permanece invisível para si mesmo. A parte inferior da esfera, se existir, é chamada de oáides ou invisível. As formas que não podem ser vistas são chamadas de oideai. Eles são as fontes de todas as coisas dentro deles. Todas as coisas contêm os princípios cósmicos de suas espécies como a essência dentro delas. O cosmos nutre os corpos, o espírito alimenta as almas e o sentido superior ilumina a mente. A mente do homem é iluminada como o mundo pelo sol, mas com ainda maior clareza. A fusão do sentido superior e da alma traz harmonia, libertando a mente das trevas. Os deuses são classificados como nominais ou sensíveis. Nossos sentidos percebem os deuses nominais mais verdadeiramente, enquanto os deuses sensíveis afetam todas as coisas através de sua sensibilidade. Essas hierarquias de deuses estão interligadas. As coisas mortais e as sensíveis estão interligadas. Do Senhor Supremo, todas as coisas dependem do Um, da matéria e da vontade divina. Deus, o Pai e Senhor, transcende todos os nomes. O nome de Deus abrange sentido, espírito, ar e todas as coisas. Não pode ser limitado a um único nome. Todas as coisas deveriam levar seu nome, ou ele deveria ser chamado por todos os nomes. Somente ele, completo em ambos os sexos, dá à luz de acordo com a sua vontade. Sua vontade é a bondade de todas as coisas, garantindo sua existência e autogeração. No sagrado ato de união, homens e mulheres trocam sua natureza. Este doce e necessário mistério ocorre em segredo para proteger a sua santidade da ignorância e da impiedade. A ignorância gera vícios, mas não para quem possui sabedoria e busca a cura intelectual. Deus criou o ser humano a partir de uma mistura de elementos cósmicos e divinos, deixando imperfeições em nossa natureza. Mas o homem, que se distingue pela razão e pela disciplina, pode superar os vícios e lutar pela imortalidade. Apenas alguns têm mentes piedosas, por isso não vamos insistir nos ímpios. Vamos nos concentrar na relação entre deuses e humanos. Os humanos são criadores dos deuses nos templos, que recebem e emitem luz. Os deuses criados pelos humanos são uma mistura de elementos divinos e mortais, refletindo a nossa própria natureza.
Criamos deuses semelhantes a nós, assim como nosso Pai criou deuses imortais à sua semelhança. Você sabia, Asclépio, que o Egito é um reflexo do céu, a personificação do governo celestial? Em breve, o serviço do Egito ao divino parecerá em vão e as suas práticas sagradas serão desconsideradas. Os estrangeiros encherão a terra, suprimindo a nossa piedade e impondo penalidades à nossa adoração. A terra mais sagrada dos santuários e templos será invadida por tumbas e cadáveres. As histórias piedosas do Egito tornar-se-ão inacreditáveis até para o seu próprio povo. A companhia piedosa retornará ao céu, deixando o Egito deserto e abandonado. Eu falo com você, ó rio sagrado. Você transbordará em torrentes de sangue, e o número de tumbas ultrapassará o dos vivos. Os egípcios se tornarão estrangeiros em sua própria terra e suas ações serão estrangeiras. Não chore, Asclépio. Mas o Egito, outrora amado por Deus pelo seu serviço piedoso, sofrerá desgraças maiores. Tornar-se-á um exemplo bárbaro e a nossa admiração pelo mundo desaparecerá. As pessoas desprezarão e rejeitarão o cosmos, a gloriosa criação de Deus. As trevas prevalecerão sobre a luz e a morte será preferida à vida. O céu será ignorado, os piedosos serão considerados loucos e os ímpios serão aclamados como sábios. As questões da alma, a sua imortalidade e a busca pela imortalidade serão ridicularizadas e condenadas. A devoção à religião da mente será punida com a morte. A sacralidade e a piedade serão desconsideradas, lançando dúvidas sobre os céus e os deuses. A partida dos deuses trará o caos. As forças do mal atormentarão a humanidade, levando à imprudência, guerras e enganos. O mundo se desintegrará, sem unidade entre a terra, o mar e o céu. O silêncio reinará, as colheitas murcharão e o ar ficará sem vida. No entanto, quando a impiedade e a desordem prevalecerem, Deus intervirá para restaurar o mundo, purificando-o através de inundações, incêndios ou doenças. O cosmos renovado será adorado e Deus louvado pela sua restauração. Este renascimento é a renovação de todas as coisas boas, alinhando-se com a natureza atemporal da vontade de Deus, que não tem começo nem fim. A vontade é fruto da natureza de Deus, e através da sua vontade, todas as coisas boas são desejadas, pensadas e desejadas. O cosmos concede todas as coisas que nós, mortais, consideramos boas, estações, frutas, nascimento, crescimento, maturidade e muito mais. O espaço além do céu estrelado é desprovido de existência material. O dispensador, Zeus acima, governa o espaço entre o céu e a terra, enquanto Zeus abaixo governa a terra e o mar, nutrindo a vida e a vegetação. Os poderes de todos os deuses se manifestam no crescimento das frutas, das árvores e da terra. Aqueles que governam a terra se reunirão no topo da parte superior do Egito, estabelecendo uma nova comunidade em direção ao sol poente, para onde convergirá a raça mortal. Vamos agora discutir a questão da morte e da imortalidade. O medo da morte atormenta muitos que não possuem a verdadeira razão. A morte ocorre quando o corpo, exausto e incapaz de sustentar a vida, se dissolve. É o fim das funções e da experiência sensorial do corpo. Quando a alma deixa o corpo, seu julgamento e destino ficam nas mãos de seu daimon mais elevado. Se for considerado justo, ele repousa em locais apropriados. Se contaminado pelo mal, fica dividido entre o céu e a terra, suportando o sofrimento perpétuo e sobrecarregado pela sua consciência sem fim. Aqueles que duvidam agora acreditarão mais tarde, ao experimentarem o castigo em primeira mão. Nosso Senhor, o Senhor de todos, revela-se a todos através da inteligência da mente, não por status ou posses. Ao abraçar a verdade e dissipar o erro, funde-se com a inteligência divina e ganha-se a garantia da imortalidade futura. Os bons diferem dos maus pela sua piedade, santidade, sabedoria, adoração e serviço a Deus. Eles percebem a verdadeira razão e superam os outros em crença, como a luz do sol ofuscando as estrelas. O sol, como um segundo Deus, ilumina e governa todos os seres vivos no cosmos sempre vivo. Na vida eterna, o cosmos se move, limitado pela eternidade da vida. É o doador da vida e do espaço que governa tudo abaixo do sol. Seu movimento é alimentado tanto pela eternidade externa quanto por sua energia vivificante interna. Ordem e tempo trazem renovação através da alternância.
Nada no céu ou na terra é estável ou fixo, exceto Deus, que é completo e perfeito em si mesmo. Somente Ele é imóvel e não é afetado por forças externas ou pelo espaço. Deus abrange todos os espaços e permanece imóvel. Seu movimento não está na eternidade, mas é antes a fonte da eternidade imóvel. Todos os tempos encontram sua origem e retornam a esse estado eterno. Deus e a eternidade são imutáveis, sendo o cosmos a imagem sensível do divino. O tempo, apesar do movimento perpétuo, reverte para si mesmo em busca de estabilidade. Embora a eternidade esteja imóvel, sua interação com o tempo cria a aparência de movimento. Tanto a estabilidade da eternidade como a mobilidade do tempo estão interligadas, e Deus é movido dentro de si mesmo através do movimento transcendente. A natureza transcendente e incompreensível de Deus desafia a compreensão. Ele é sustentado pela suprema estabilidade dentro de si mesmo, quer represente Deus, a eternidade ou ambos. A eternidade ultrapassa o tempo, embora ambos sejam eternos e ilimitados. O sentido divino é santo e eterno, enquanto o sentido humano retém a memória e permite o governo. A inteligência da natureza é percebida através do sentido cósmico. A qualidade da eternidade é discernida através dos sentidos, mas a verdadeira essência de Deus permanece além deles. O intelecto se estende para compreender a qualidade do sentido cósmico, enquanto o próprio cosmos alcança a eternidade e o conhecimento dos deuses superiores. Nossa percepção dos assuntos celestiais é limitada, mas se expandirá com a autoconsciência. Agora sobre o assunto de o vazio. Nada é vazio no cosmos. Está repleto de diversos corpos de diferentes tamanhos e resistências, alguns mais facilmente percebidos que outros. A noção de espaços vazios é impossível e, mesmo que algo pareça vazio, ainda conterá espírito e ar. O espaço é definido por aquilo que ele contém. Deveríamos falar do espaço da água, do fogo ou de coisas semelhantes. O espaço em si não tem sentido sem dimensões. O cosmos inteligível, percebido pela mente, não tem corpo e não pode ser misturado com qualidades, quantidades ou números corpóreos. O cosmos sensível contém todas as coisas sensíveis, mas elas não podem existir sem Deus. Somente Deus compreende sua própria bondade, aptidão, sabedoria e imutabilidade. Cada classe viva, seja mortal ou racional, tem as suas próprias imagens distintas dentro da sua classe. Mesmo dentro da mesma classe, os indivíduos diferem uns dos outros. Não existem duas formas exatamente iguais, devido aos diferentes momentos e posições do ciclo cósmico, e as espécies produzem persistentemente imagens diversas à medida que o cosmos passa por constantes revoluções. Contudo, a ideia divina não tem forma e é compreendida apenas pela mente. A ideia em si permanece inalterada, enquanto as formas dentro de cada gênero são diferentes. O cosmos consiste em todas as coisas nascidas. Até os corpos celestes sofrem mudanças nas espécies. A terra, o ar e o fogo passam por inúmeras mudanças nas espécies, refletindo as imagens dos corpos celestes como espelhos. Voltemos ao homem e à razão, o dom divino que faz dele um animal racional. O que é verdadeiramente maravilhoso é a capacidade do homem de compreender e adorar a natureza dos deuses. Nossos ancestrais, sem fé racional nos deuses, inventaram suas próprias divindades e infundiram-nas com poder cósmico. Eles anexaram essas almas demoníacas a imagens sagradas, concedendo-lhes a capacidade de trazer o bem ou o mal. Ísis, a esposa de Osíris, concede bênçãos quando apaziguada, mas pode causar danos quando está com raiva. Os egípcios adoram animais sagrados e cada estado segue as leis e os nomes de suas almas reverenciadas. Isso leva a conflitos entre os estados egípcios. Os deuses terrenos estão corporificados em plantas, pedras e especiarias, carregando sua essência divina. Eles gostam de sacrifícios, hinos e melodias celestiais. A natureza celestial infundida em imagens permite que os deuses coexistam alegremente com os humanos por longos períodos. Assim, o homem se torna o criador dos deuses. As ações dos deuses terrenos não são aleatórias. Enquanto os deuses celestiais habitam nas alturas, os nossos deuses servem como aliados e amigos dos humanos, cuidando de assuntos específicos, prevendo através de oráculos e prestando assistência. O destino,
também conhecido como Eimarmen, é a necessidade obrigatória de tudo o que nasce. É o efetor, o Deus Supremo ou a disciplina divina que governa tudo no céu e na terra. Destino e necessidade estão inseparavelmente ligados. O destino inicia todos os começos, enquanto a necessidade determina seus fins. A ordem segue, tecida em seu tecido, garantindo a finalização de todas as coisas. O cosmos encontra a perfeição no abraço harmonioso da ordem. Estes três, destino, necessidade e ordem, são governados pela vontade de Deus, que sustenta o cosmos com sua lei e razão. Suas ações estão alinhadas com o propósito eterno de Deus e não são afetadas pelos desejos ou emoções humanas. O destino inicia a criação, a necessidade obriga a sua realização e a ordem preserva a harmonia estabelecida pelo destino e pela necessidade. O ciclo eterno do tempo traz mudanças contínuas, à medida que os corpos celestes nascem e se põem. As suas revoluções estão interligadas, sem início ou fim claros. Resultados bons e ruins estão interligados na ordem cósmica. E com isso compartilhamos o conhecimento permitido por Deus. Expressemos agora gratidão, voltemos às preocupações mundanas e reflitamos sobre a profunda sabedoria que adquirimos. Hermes e Asclépio voltaram-se para o sul e começaram a orar a Deus enquanto o sol se punha, seguindo a mesma direção ao nascer do sol. Eles expressam gratidão a Deus por sua graça e pelo conhecimento que receberam. Eles louvam o seu santo nome e reconhecem os seus atributos divinos e os dons que ele concede à humanidade. Eles se regozijam em experimentar o poder e a consagração divinos de Deus, buscando conhecer sua majestade e reconhecendo-o como a fonte da vida e da natureza universal. Eles procuraram permanecer devotados a conhecer a Deus e viver uma vida alinhada com a sua bondade, esperando nunca perder a conexão com esta existência espiritual. Espero que tenham gostado de ouvir este resumo do O Discurso Perfeito ou o Asclépio. Obrigado por estar conosco, nos vemos no próximo vídeo.